Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Começando aqui mais uma live. A gente estava no perfil da Rafa, fazendo uma live por lá, só que lá tava dando problema, tava travando a imagem, o áudio, então é por isso que a gente decidiu fazer aqui, tá? Aqui no meu perfil. Vejam se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se vocês puderem colocar aqui nos comentários se vocês conseguem me ouvir, se a imagem tá travando. Me falem aí. Olinda, Joe, Érica, Lariana, sejam bem-vindos. Esperar a Rafa entrar. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Ah, a Olinda falou que aí tá conseguindo ver e ouvir bem. Ótimo, perfeito. Então é só esperar a Rafa chegar. Para quem está entrando agora, o tema da live é sobre o medo de empreender, tá, gente? É sobre o medo de empreender. Como a Rafa estava falando, um dos temas que mais chega pra gente, né, é essa questão do medo, né? As pessoas têm medo de começar a empreender, medo de se arriscar, né? Medo de dar a cara a tapa, porque é realmente isso que acontece. E aí nós estávamos falando na parte um da live, que infelizmente não ficou salva, mas a gente vai retomar agora, tá bom, gente? Fiquem tranquilos. Quem perdeu, né, essa parte um, eu tava falando um pouquinho aí das raízes do medo. E vamos lá, a Rafa entrou. Deixa eu colocar ela aqui na nossa transmissão. Só um minutinho, gente. Aí, pronto. Oi, Rafa. Bem-vinda. Vamos Obrigada. lá. Vamos ver Tava aqui se o falando aqui pessoal. pro pessoal, peraí que o meu celular aqui. Gente, depois que a Rafa entrou, o áudio tá bom, a imagem tá boa, como que tá aí pra vocês? Vamos lá, me falem. Tá tudo bem? Vamos lá, vamos continuar, né? Vamos Tá bom. continuar. Se alguém tiver algum problema aí para entender, nos avisem nos comentários, né? Eu acho que é bem legal. Vamos lá, introduz aí a nossa live novamente, Então, Rafa. tá bom, gente. Então, ó, muita gente, né, que tá lá no meu perfil, sabe que a gente começou hoje a nossa jornada de volta ao lar. E na jornada a gente fala justo, né, dos medos, das dificuldades de se retornar ao lar, né, de estar mais presente em casa. E essa semana, né, como eu comentava lá na primeira parte, eu conversava com uma amiga que ela foi muito julgada porque ela trabalha, ela sim, né, exerce o papel dela como mãe, como esposa, mas ela também tem um empreendimento. E aí a gente conversava sobre isso, ela falava: "Rafa, você que fala tanto sobre esse assunto, eu tô errada? Tem alguma coisa que eu tô errada em fazer isso?" E foi o que eu falei para ela, eu falei: "Olha, o que as pessoas têm dificuldade de entender é que não é errado a mulher trabalhar. Não tá certo e não tá nem errado. Não existe isso. O que está errado é a mulher abandonar sua principal missão, que é de esposa e mãe. Isso está errado, né? Agora, empreender, né, ou trabalhar, infelizmente, é a realidade da grande maioria das mulheres de hoje em dia, né? Muitas que querem retornar ao lar gostariam de encontrar aquele cenário perfeito, né? O marido que provê todas as necessidades da família, e ela só se preocupa de fato, né, com a casa, com os filhos, com a administração de cardápio, essas coisas assim. Mas não é a realidade da grande maioria, né? Louvado seja Deus por aquelas que conseguem, mas não é a grande maioria. E aí parte o quê? Se a gente quer estar mais presente em casa, uma das opções é nós empreendermos desde o lar. Mas aí tem gente que não acredita que isso dá certo, né? Porque, né, aquilo que a gente falava, tá muito naquela mentalidade elitista, no que você também comentava, né? E agora pode colocar melhor, mas essa falsa segurança, né, de ter um emprego garantido ou de ser concursada. E não acredita que é possível, né? Sim, eu falava um pouquinho das raízes desse medo, né? Então eu vou falar um pouquinho mais. Acho que chegou gente nova aqui na live também agora, né? Então, assim, o que que eu penso a respeito do medo? Eu acho que a gente tem que sempre dar nome aos bois, né? Qual é a raiz? A gente fala em medo, mas muitas vezes a gente não sabe o porquê nós temos medo.
E é importante que a gente saiba rastrear a origem, né, desse medo. Então, o primeiro ponto, né, que eu falava na nossa parte 1 da live é sobre o medo ser proveniente da nossa cultura. Então, nós vivemos num país onde as pessoas, né, as nossas famílias, elas passam para nós desde muito cedo que o ideal é ter estabilidade. A gente teme um incerto e a gente sempre tenta minimizar todas as incertezas. Então, daí sempre a gente vai ver as pessoas falando sobre estabilidade, sobre fazer um concurso público, sobre se manter no emprego estável, né? Até mesmo dentro de um casamento, hoje a gente vê as pessoas falando aí, nossa, mas como assim você confia 100% no seu marido? Né? Como assim vocês são casados, mas e se, né? Aí começa aquele se, né? E se vocês se separarem? Ah, e se o seu marido te trair? Ah, e se o seu marido não sei o quê? Começa aquele medo. E esse medo ele vai paralisando, porque você acaba sempre pensando no pior. Você sempre está se preparando sempre para o pior. Então, a gente vive numa cultura onde as pessoas elas incentivam esse tipo de coisa. Então, o medo é uma coisa geral, é paralisante. Então, até agora nessa epidemia, a gente vê aí que o medo é um negócio generalizado. Então, a gente vê desde criancinhas, né, muito amedrontadas, tadinhas. Eu morro de dó, assim, criancinhas muito jovens, adolescentes, idosos, todos amedrontados. Mas por quê? A gente não foi preparado para a incerteza. A gente foi preparado para viver uma vida linear, sem altos e baixos, um mundo de fantasias, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que tem a ver com o nosso amadurecimento. Então, é aquele medo do julgamento. Então, que eu penso que um empreendedor, ele precisa ter muito certo que ele precisa encontrar os conselhos nas pessoas certas. Então, não ouvir qualquer conselho. Então, o que a gente até falava na primeira parte da live, né? Então, a gente só ouve os conselhos de pessoas que têm realmente uma vivência, primeiro que nos conheça. Porque se a pessoa não conhece, ela não pode palpitar sobre a sua vida, né? Primeiro ponto, a pessoa te conhece de fato, ela sabe as suas circunstâncias, a sua realidade, os seus objetivos. Se ela não sabe, não tem por que essa pessoa... Ela pode até palpitar, ela pode até palpitar, mas não cabe a você aceitar esse tipo de conselho para sua vida como uma verdade. Segundo, quem é essa pessoa? Né? Ela é uma empreendedora, ela tem uma trajetória de empreendedorismo, ela tem uma trajetória familiar bem sucedida, né? Ela é uma boa dona de casa, ela é uma boa mãe. Então, assim, outra coisa que eu acho que tem uma raiz aí muito forte que a gente precisa desmistificar. Terceiro ponto, né, sobre essa questão de medo. Muitas vezes o medo vem da nossa incapacidade, né? E aí eu não tô falando de incapacidade no sentido de falar assim, nossa, você é um incapaz, não é nada disso. Mas a nossa falta de ir atrás das coisas. Então, assim, se a gente não tem coragem, isso eu falo, gente, sei que pode parecer dureza, mas assim, se você não tem coragem de ir no Google e pesquisar o que é um CNPJ, pesquisar o que é marketing, sei lá, pesquisar o básico, sabe? O que é, quais são os princípios do marketing? Como que funciona, né, uma folha de pagamento? Como que funciona a questão tributária? Sabe? Como que funciona? Se você não tem coragem de fazer isso, é óbvio que você vai sentir medo, porque você não vai atrás das coisas, você está paralisado, né? E a gente vê isso é muito comum. Então as pessoas pegam e falam assim, como que eu acho fornecedores? Gente, é uma pesquisa no Google? É uma pesquisa no Google, sabe? Uma pesquisa bem feita. Óbvio que você não vai colocar lá. Como achar fornecedores. Óbvio que você não vai fazer isso. Mas assim, você tem internet, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem internet, mas é incrível como as pessoas têm dificuldade para encontrar coisas simples, né? Então, quantas vezes assim, eu falo às vezes para empreendedores coisas tão bobas, sabe? E às vezes a pessoa fica, nossa, mas é só isso. Gente, é porque a gente complica muito, né? Por isso que a gente tem medo também, porque a gente complica demais. O negócio é simples, né? Então, se a gente fala também de empreendedorismo, parece que a gente está falando de uma coisa de outro mundo, né? Eu não sei se você também tem essa impressão, Rafa, que parece que a gente está falando de uma coisa assim, nossa, de outro planeta, que é para pessoas assim, muito superdotadas, muito inteligentes, né? E não é, gente. O empreendedorismo, e aí puxando aqui um gancho de uma coisa muito importante que a Rafa falou no começo, o empreendedorismo, ele é um normal. A gente perdeu o fio da meada na história, mas durante toda a história, a mulher sempre trabalhou. Sempre trabalhou.
Então, essa história de que a mulher não pode. Gente, a mulher sempre trabalhou. Ela trabalhava no comércio da família, ela trabalhava na lavoura, ela trabalhava em casa e trabalha em casa. Então, a mulher sempre teve atividades, tanto em casa quanto profissionais, né? Claro que muito diferente. Só que a gente acha hoje que atividade profissional é ir para o escritório bater cartão. Mas o normal, gente, o normal é esse processo mesmo de empreender, né? Esse que é o normal da humanidade, é que a gente perdeu isso por conta daí das revoluções, uma revolução atrás da outra. Então, acho que esse são os pilares que a gente precisa ter em mente quando a gente vai falar de medo, tá? Entender isso, acho que é fundamental. E eu não sei, sabe, Ana, se é uma questão assim de nossa cultura aqui brasileira, não sei. Mas assim, a impressão que eu tenho é que as pessoas estão acostumadas a receber tudo muito pronto. Então, por que é mais fácil a gente ter um emprego? E por que parece normal isso que foi colocado para nossa cabeça? Não, saia de casa, seja uma ótima profissional, porque você vai se realizar, você vai ser reconhecida. Ah, pode até casar, mas isso daí você pode casar lá mais velha, né? E filho, filho tendo dois, sendo um casalzinho, tá ótimo. E hoje em dia a medicina tá avançada, você pode ser mãe mais velha, não tem problema nenhum. Mas vá trabalhar, fique o dia inteiro fora, se dedique, deixa os outros bem ricos, aí você vai receber uma plaquinha, vai garantir sua aposentadoria e tá tudo bem. Gente, esse na verdade é o caminho mais fácil. Agora sim, o caminho realmente é aonde é que eu me realizo naturalmente? Naturalmente, enquanto eu não for amada, né, e não amar, ou seja, não ter ali aquela pessoa a quem eu vou me dedicar, a quem eu vou me entregar, e o fruto dessa entrega vai ser os nossos filhos, a quem eu fui responsável pela educação e formação deles, então eu vou me dedicar a eles. E ainda colocar a serviço aqueles dons que Deus me deu, os talentos que Deus me deu. De que forma? Se você não precisa nada financeiramente, faça voluntariado, então, né? Entregue de graça aqui na internet o conteúdo para muita gente que está precisando. Mas se você precisa, que é o que a grande maioria precisa, com muita honestidade no coração, minha filha, vai lá e trabalha, né? Não tem problema, né? Mas acredita que um trabalho bem organizado, que um trabalho bem planejado e que você não mude a ordem dos fatores, ou seja, primeiro Deus, depois seu esposo, depois seus filhos e depois os outros, tendo isso muito claro, a gente vai entregar o tempo para cada lugar que a gente deve, corretamente, né? E aí implica o tempo para o trabalho. E por que eu falo tanto do empreendedorismo? Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque eu não sei outra forma que a gente possa colocar os nossos dons a serviço, né? Honestamente ter um retorno sobre isso financeiro de forma flexível e de acordo à realidade de cada família, né? Por quê? Tem muitas mulheres que acabaram de casar, às vezes não têm filhos ainda. Ela tem um outro tempo, né? Aí tem umas que casaram que são zero à esquerda em casa, não entende nada, então tem que se dedicar um tempo a mais para criar as habilidades em casa. Outras não, já tem muita facilidade em muita coisa, né? Eu mesmo, recém-casada, é uma zero esquerda na cozinha, então eu levaria um tempo realmente para aprender a cozinhar, né? Ou diferente de outra que já é muito boa nisso, ela já ganhou esse tempo lá na frente, né? Então é essas coisas que a gente fala, de acordo à realidade de cada família. Hoje, eu tô com 3 filhos pequenos, de idades próximas, e grávida do quarto, né? Então, é uma realidade, né? Outras, pode estar com um só, bebezinho, que dorme bastante. Então, assim, cada uma tá de um jeito. E só o empreendedorismo permite que a gente se planeje e seja flexível da forma que a gente pode trabalhar. Sim, é verdade. Eu acho muito legal isso, Rafa, porque cada empreendimento vai ter a cara da dona, né? Então vai ter a cara da dona, a circunstância da dona. Então, até o que a gente falou numa live, não sei se foi a passada ou foi uma que a gente fez, a primeira, né? Sobre a gente não se comparar, né? A gente não ficar se comparando, porque cada uma tem uma história. E dentro da nossa trajetória de empreendedorismo, a gente passa por fases muito diferentes, né? Quando eu comecei a empreender, eu era filha,
né? Eu morava com os meus pais, eu comecei a empreender no quarto da casa dos meus pais, né? Então era uma realidade. Hoje eu tô aqui, tô grávida, né? Tô casada, sou casada, né? Estou grávida. E já é uma outra circunstância. Teve uma época que eu morava sozinha, mas eu era solteira, né? Então, assim, são muitas fases que a gente passa, né? E o mais bacana do empreendedorismo é que a gente consegue acompanhar essas fases e o nosso negócio consegue amadurecer junto, né? Isso é muito legal. Você vê o amadurecimento e aquilo, você não coloca o seu caminho, né? A sua trajetória nas mãos de outra pessoa. Então, quando você tem um emprego CLT, não estou falando nada, não sou contra a CLT. Eu acho que existem pessoas que não têm perfil para empreender, tá, gente? Eu acho que não é para todo mundo. Não estou falando contra, mas eu estou falando o que acontece, né? Dentro da CLT, você vai ficar sempre meio que refém do que o seu chefe acha, né? O que se o seu chefe chegar para você e falar assim, olha, aqui quem tem mais de 3 filhos, sim, pra mim não interessa. Ele pode chegar e falar isso. Gente, só um minutinho aqui que meu interfone tá tocando. Ah, meu Tá marido bom. vem, peraí. É, Então, quem tem mais de 3 filhos, aqui não tem vaga aqui pra isso, né? Ele pode fazer isso? Pode, a empresa é dele. Quando a empresa é sua, é você que dita as regras. Né? É Uhum. você que dita as regras, é você que vai fazer a sua licença maternidade, é você que vai fazer as suas Uhum. férias, é você que vai organizar a sua equipe, é você que sabe qual a carga horária você aguenta trabalhar, é você que sabe, é você que mede a sua produtividade. Então aqui é totalmente diferente, você acaba sendo, entre aspas, senhora do seu destino, né? Você acaba Isso. sendo aí dona do seu tempo, né? E eu acho isso muito legal. Eu acho que toda mulher deveria ter essa opção, sabe? Não Uhum. digo nem que toda mulher tem que empreender, mas eu acho que toda mulher deveria cogitar empreender, sabe? Ter essa opção. Eu acho que isso é muito bom. Sim. Essa semana, não lembro se foi final de semana, enfim, mas que chegou uma pergunta para mim de uma mulher que queria, né, deixar o emprego para se dedicar ao lar, mas ela dizia assim que ela se preocupava com a empresa, né? Ela estava preocupada em deixar a empresa na mão com a saída dela, Ai, né? meu Deus. E aí foi o que eu falei para ela. Eu falei, olha, eu vou te falar de quem teve do outro lado da mesa, porque assim como eu fui empregada, eu também estive no papel de empregador, né? Não era a dona da empresa, mas estava ali como administradora, né? E, gente, a empresa se vira. Eu vou ser bem sincera para vocês. Sabe o que é mais difícil para uma empresa? Não é quando a mulher pede demissão. É quando a mulher fica tirando licença maternidade. Esse que é o pior. É. Então, por isso que assim, quando a gente fala dessa liberdade de falar, eu vou administrar minha licença maternidade, eu vou administrar quantos filhos eu vou ter e como que eu vou trabalhar isso, olha, tem que passar assim uma lista muito fina, né, de quais as empresas que realmente vão apoiar isso. Porque ainda mais sendo uma boa profissional, gente, é muito difícil. Sabe por quê? Porque você vai ter que arrumar uma pessoa que substitua ela por no máximo 6, 7 meses, né? Correndo o risco de saber que talvez ela vai pedir demissão no final. E aí, você, quando começou a preparar alguém, você não sabe se essa pessoa vai ficar ou não vai ficar depois de 6, 7 meses. Né? E isso, para a empresa, é uma quebra total. Né? É muito mais difícil do que você simplesmente chegar e falar assim: estou pedindo demissão. E você bota outra pessoa, treina com tudo e sabe que ela vai ficar. Né? Então, não tem um dó de empresa, sabe? Não tem um dó de empresa. Se for ficar pensando nisso, então faz como a Ana Flávia falou, cogita a possibilidade de empreender. E aí, uma das coisas que eu digo, assim, para as mulheres. Mas, por exemplo, que nem eu. Alguém falou ali que era contadora, né? Eu também sou contadora, sou especializada em controladoria, né? Mas eu fui vendo que a minha área, né, assim, de facilidade, que eu mais gosto, na verdade, sempre gostei, é a parte de comunicação, né? Então, o que eu diria assim, você também vai encontrar alguma coisa que você tem mais facilidade. Eu vou ser bem sincera, sabe por que eu fui para contabilidade? Porque quando eu queria fazer jornalismo com 18 anos, minha mãe falou que se eu não desse certeza que eu ia passar no vestibular, ela não ia pagar nem inscrição para mim.
Então eu desisti, porque eu falei, como que eu vou ter certeza que eu vou passar na federal, né? Aí desisti, fui fazer um trabalho voluntário durante 2 anos, daí quando eu voltei, eu aí falei assim, quer saber, eu não vou pedir nada para minha mãe. Eu acho que eu vou fazer contabilidade, faculdade paga, eu trabalho, eu pago, não dependo dela e vou tocar o barco assim. Então foi assim, foi uma opção, entendeu? Que surgiu ali. Sim, tenho facilidade com exatas, gosto, né? Sou apaixonada por planilhas e gráficos, mas assim, não é a minha paixão verdadeira, não é a minha habilidade primeira, né? Então, assim, foi uma profissão que tocou, serviu durante um tempo. E muitas de nós vamos tocando o barco desse jeito, né? Porque não tem quem apoie, porque tem quem não acredita na gente, quem tem as pessoas que vêm dar pitaco, porque vêm falar dessa questão de segurança. E aí você acaba, vai arrastando, um dia após o outro, e quando você vê, você já passou anos naquela carreira e não viu uma coisa que você poderia sim, por conta própria, né, produzir e ter o retorno disso, né? E aí o retorno realmente merecedor, né? Quanto mais eu produzo, mais eu tenho retorno. Diferente de uma empresa, né? Exatamente. E uma coisa que você falou agora, Rafa, muito interessante, inclusive, é de você não se apegar também tanto à profissão, à primeira profissão que você teve, ou sei lá, a profissão que você se formou, sabe? A gente fica tão apegado a esse tipo de coisa, sabe? Como se fosse assim, nossa, tipo, eu não posso sair daquela minha área, né? Porque a gente acha que o mundo se resume àquela área, né? E na verdade não, existem muitas novas profissões, né? Existem muitas novas profissões, assim, profissões que a gente nem imaginava que existiria quando a gente fazia faculdade, né? Quando eu fazia faculdade, eu sou administradora por formação, eu fiz processos gerenciais, e naquela época eu nem sabia que existia parte de social media, a profissão de social media, né? E aí depois eu fui trabalhar, né? Naquela época eu queria ser economista, olha isso, tipo, nada a ver. Eu falo assim, não, vou me tornar administradora, depois eu quero fazer economia. E nada a ver, hoje eu vejo que tinha nada a ver comigo, né? Também porque eu não conhecia, né, as diferentes áreas, né? E eu acho legal a gente não se apegar a isso, sabe? A gente conhecer outras coisas. Né? Então, assim, pesquisa, né? Olha, dá uma olhada no LinkedIn, faz um LinkedIn, acompanha alguns outros profissionais, entra aqui no Instagram, começa a ver outras discussões, né? Não fica só naquele mundinho. Outra coisa também que eu acho que ajuda muito dentro do empreendedorismo é a gente não ficar tanto no nosso nicho. Então, assim, uma coisa que eu sempre evitei bastante, assim, não é que é um certo ou errado, tá, gente? É uma coisa que eu nunca gostei muito, de ficar muito naqueles grupinhos de profissionais da comunicação do marketing, sabe? Eu sempre gostei muito de conversar com diversos empreendedores de diversas áreas, e não só empreendedores, pessoas que nem empreendem, mas que têm uma visão de mundo diferente, são pessoas intelectuais, pessoal da filosofia, do pessoal da literatura, sabe? Então, assim, expandam o universo de interesse de vocês. Isso ajuda muito a gente perder o medo, porque a gente ganha horizonte, né? A gente ganha visão. Quando a gente tem medo, muitas vezes, é porque a gente tem uma visão muito limitada. E dentro desses grupos fechados da nossa área, então acho que o pessoal da contabilidade tem muito disso, pessoal de RH, pessoal de TI, pessoal de design gráfico, né? Aquela coisa daqueles grupinhos de colegas, né? É que sempre as pessoas vão contar os perrengues. Sempre vão contar os perrengues. Né? Então, assim, o design, se você entra num grupo de design gráfico, pelo amor de Deus, tipo, todo mundo tá passando fome, todo mundo tem cliente ruim, todo mundo tem problema com briefing, sempre só aparece perrengue, só aparece perrengue. Social media é a mesma coisa, pelo menos são os que eu vejo mais, porque são os da minha área. Mas já entrei em outros grupos também, até para nichos de clientes, né, para poder pegar aí a cultura, né, dessas áreas. E eu percebo que isso é geral. Então, assim, uma coisa que eu acho que ajuda muito é a gente, como empreendedor, a gente tem que ter uma visão 360 graus. A gente não pode ter uma visão limitada. Uma visão, assim, tipo, de ficar só naquele grupinho de especialistas, sabe? Aquela visão de pinça.
Então, assim, quando a gente começa a empreender, eu acho que quando a gente começa a fazer networking, começa a conhecer gente de diversas áreas, né, de diversos tipos de experiência. Então, a gente está começando agora, gente que está há 20 anos no mercado. Eu acho que isso enriquece muito o nosso repertório. E aí que vem a questão da criatividade, que muita gente pergunta, né? Ah, criatividade, gente, é repertório, é quantidade de informações relevantes, né, de ideias, de pessoas, de vivências que você tem. Não tem essa de aquela coisa mirabolante, né, que aparece, caiu uma maçã na cabeça e chegou uma super ideia, né? É, Então, acho que é isso. e uma coisa muito importante que você falou, Ana, que eu acho que casa com o que você está falando agora, é a questão de quem a gente vai receber crítica, de quem a gente vai receber opinião, né? Uma vez eu ouvi que para a gente não aceitar a crítica de quem nunca construiu nada, né? E como você tinha colocado, não escute coisas de quem não empreendeu e não tem filhos e não está em casa, né? Fazendo tudo isso. Então, realmente, se cerque de pessoas que estão construindo, né? Mesmo que você ainda não veja grandes resultados, mas você vê que a pessoa realmente está produzindo, né? E está alcançando, né? Ou seja, não está patinando, não, ela está trabalhando, né? E, por exemplo, eu digo isso, gente, porque hoje a Thaís, né, ela fez um post assim maravilhoso falando sobre isso. Sim. E é isso, né? A gente vê a Thaís. Gente, eu jamais vou costurar, eu jamais vou vender saia, entendeu? Assim, eu sou uma zero esquerda na costura e vendendo roupa pior ainda. Mas o que ela falou, aquela base, aquela essência, é exatamente isso, né? Da gente não ter medo. Então, assim, você está próximo e vê pessoas que estão crescendo, que estão produzindo e têm os mesmos ideais que o seu, que têm os mesmos projetos de vida que o seu, essas são as referências. Aceite críticas dessas pessoas, né? Não aceita crítica de quem nunca construiu nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim, eu ouvi muito. Entra no emprego e se aposenta nele. Não importa o que você está passando lá, não importa o salário que você está, mas entra lá, você vai ter que se aposentar nele. Na primeira jornada, que foi em dezembro, eu recebi um áudio de 7 minutos de uma amiga que, assim, raramente me escreve, e ela me esculachou nesses 7 minutos, dizendo que era um absurdo eu falar para a mulher concursada deixar o emprego e ficar em casa. Porque olha como estava o nosso país, e as pessoas deixarem a estabilidade de um concurso. Eu falei, minha amiga, Não. vem cá, olha do estado que você está falando. O governador do seu estado não está nem pagando o salário dos funcionários daí. Aonde está a estabilidade de uma pessoa concursada? Então, eu sou casada com um concursado e só nós sabemos o quanto a gente está ralando o osso, além do horário que ele está lá trabalhando, para sustentar a nossa família, né? Então, na verdade, é até uma prisão para nós, porque se ele fosse funcionário de uma empresa privada ou totalmente dono do negócio dele, talvez a gente tivesse mais tempo para produzir o que era nosso. Então, gente, não se baseie nessas coisas, sabe? E as pessoas vão justo nos atacar por isso, vão justo nos atacar pelo medo, né? Então, por isso, isso que a Ana Flávia falava, se cerque de pessoas e faça essa visão 360 graus mesmo, sabe? Para complementar todas as suas noções e matar os seus medos, né? Matar os seus medos. Porque o medo, gente, só vai deixar a gente patinando e vai ser assim, como. Não sei se vocês já viram aquela imagem que tem um burrinho amarrado numa cadeira de plástico, né? Então, você tá com aquela impressão que você tá preso, mas na verdade você tá livre, sabe? Você pode sair e levar essa cadeira para onde você quiser. E a hora que der, você pega assim, você joga ela contra uma árvore, contra um poste, quebra ela e larga ela e toca a vida sozinho, entendeu? Então, a gente precisa quebrar os nossos medos e a melhor forma, se cerque, se apoie de pessoas que realmente construíram alguma coisa, né? De pessoas que estão produzindo alguma coisa e servem de referência. Sim, isso é muito verdade, Rafa, muito. Até você falando sobre isso, né, das pessoas falarem assim, né? Ai, mas você vai largar um emprego concursado, não sei o quê, né? E é engraçado, né? Parece que a gente só tem uma área da vida, né? Parece que a gente tudo se resume, e aí as pessoas confundem também essa questão da vocação, né? A gente cresce ouvindo que a minha vocação, gente, é ser, sei lá,
contadora, é ser administradora. Gente, isso não é vocação. Vocação é o todo da sua vida, né? Não adianta você ter achar que é um emprego a sua vocação, né? Até eu falo, eu sou empreendedora, mas assim, eu não tenho nenhuma amarra, assim, um dia que, sei lá, rede social, que eu trabalho mais hoje, né, com parte de rede social, marketing, design, não tá dando mais certo, tipo, não tá mais me dando retorno, tipo, é uma profissão que caiu no esquecimento. Eu vou fazer outra coisa, sabe? Não é a minha vocação ser social media. Tipo, não é, entendeu? A minha vocação é outra, a vocação é uma coisa muito mais abrangente, não se resume a uma profissão, né? E a gente cresce ouvindo dizer o que você quer ser quando crescer, né? O ser, o que a gente entende como ser? É uma profissão, né? É um emprego que muitas vezes a gente nem escolhe, a gente vai caindo de uma área e outra, a gente entra numa empresa onde se dá certo naquela área, e aí você vai galgando lá alguns cargos. Gente, se isso é o nosso ser, né? Isso é muito grave, né? Isso é muito grave, até falando como pessoa. É por isso que muitas mulheres, já ouvi muito, né, sobre isso, que elas meio que se despersonalizam. Chega uma certa idade, né, que elas não sabem quem elas são. Já Uhum. ouvi muito sobre isso, né? Eu não sei se procede, se isso é uma percepção até meio romantizada, não sei. Mas eu já ouvi falar muito assim de mulheres que chegam em determinadas idades, sei lá, 35, 40 anos, elas olham para a vida delas e falam assim: nossa, mas isso aqui nada foi eu que construí. Isso aqui foi Uhum. tudo que foram colocando na minha vida. Eu fui aceitando passivamente e hoje nada disso foi o que eu escolhi, né? Uhum. Então, isso acontece muito. Por quê? Porque as pessoas se apoiam, né, numa falsa ilusão de estabilidade. E, Uhum. assim, é muito fácil a gente se apoiar na opinião de outra pessoa, porque dá a impressão que, assim, se der errado, a culpa é dela. Uhum. Se der errado, a Exatamente. culpa é da pessoa que me falou. Só que a gente tem responsabilidade pelas nossas escolhas, né? E isso faz parte, essa questão de assumir essas responsabilidades, elas fazem parte para que a gente se torne mais confiante e não ter medo. Então, aqui, de novo, falando do medo de empreender, né? Se a gente é acostumada desde sempre a tomar as nossas decisões e assumir essas decisões, né? Então, falar assim, ó, essa decisão, se der certo, o mérito é meu, se der errado, a culpa é minha, entendeu? Tipo, se a gente criar esse hábito de fazer isso, a gente perde muitos medos. Mas se a gente fica sempre esperando que alguém decida por nós, a gente está sempre vivendo no aleatório. Sempre vivendo no aleatório, sempre vivendo na incerteza, mas aquela incerteza não calculada. Uma coisa é a incerteza que a gente sabe que a gente pode driblar com uma coisa ou outra e beleza. Outra coisa é essa incerteza que a pessoa vive, né? Porque ela não consegue, né, se planejar com base, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. É isso aí. Ana, eu acho que a gente falou bastante coisa. Se alguém ainda ficou com medo de alguma coisa, por favor, mande pra gente na caixinha de perguntas aí, nos directs, né? Sim. Mas eu acho que deu para dar bastante base para perder o mínimo de medo. Sim, com certeza, com certeza. Bom, então, olha, Ana, primeiro de tudo, quero te agradecer por, né, a gente, desculpa pelos contratempos, mas por abrir aqui o teu IG Imagina. para a gente poder fazer a live aqui. Eu acho que, É um assim, prazer. a gente precisa falar muito sobre isso, né, e falar várias vezes, se for preciso, para realmente ajudar aí as mulheres, né? Mas também queria te agradecer, né, pela tua disponibilidade, por fazer parte, né? Aqui a gente está acontecendo, né? A jornada de volta ao lar. Quem está cadastrado está recebendo lá os episódios, né? Hoje saiu o primeiro. A gente está com um grupo de partilha. Então, quem está na jornada participou aqui da live, pode entrar lá no grupo para a gente comentar sobre isso também. Né? Eu queria só antecipar que amanhã, o episódio de amanhã, a gente vai falar sobre a parte financeira. É óbvio que eu vou tocar nesse assunto de empreendedorismo, né? Então, obrigada, Ana. E também contar uma surpresa para vocês, né? Lá no final, muita gente já sabe, né, que final de jornada é abertura de turma, né? E na abertura de turma a gente vai ter novidade com a Ana Flávia por lá também, né? Então, por isso fiquem Sim. atentos, né? Acompanhe o IG dela aqui, né? Quem faz parte dos meus seguidores e veio parar aqui por causa dessa live, já entra lá na Ana, acompanha o trabalho dela, Sim. porque
se tem uma das pessoas que é bom vocês se cercarem, é aqui a Ana. Obrigada, viu, Ana? Obrigada, Rafa. Eu que agradeço. Agradeço muito pelo convite, agradeço muito a todo mundo que ficou aqui até o final e o pessoal que entrou, saiu da live devido aos nossos problemas técnicos, mas no final deu tudo certo e eu acho que foi muito enriquecedor, assim, esse bate-papo nosso. Muito obrigada, viu, mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço, Ana. Um beijo, viu? Obrigada. Um beijo, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.